Se você ganha dinheiro, paga suas contas e mesmo assim vive cansado, o problema não é falta de renda, é viver no limite. E viver no limite destrói decisões sem fazer barulho. Respira. Não precisa concordar comigo agora. Só escuta. Porque isso aqui não é sobre investimento, nem sobre enriquecer, nem sobre planilha. É sobre algo mais simples e, por isso mesmo, mais difícil de perceber. A maioria das pessoas da classe média não vive mal, mas vive apertada. E viver apertado não é só uma conta bancária, é um jeito de viver. Você trabalha, organiza o mês, paga tudo em dia. Nada explode, nada falta. Mesmo assim, quase nunca sobra. E quando sobra, já tem destino. Isso vira tensão constante, uma sensação de estar sempre resolvendo, sempre correndo atrás, sempre administrando o risco. Esse cansaço não vira crise, vira rotina. E rotina, quando ninguém questiona, vira normal. Mas normal não significa saudável. Existe um nome para o que falta aí. Pouca gente usa essa palavra, mas ela explica quase tudo. Margem. Margem é a distância entre você e o aperto. É o espaço que te permite errar sem entrar em pânico, esperar sem ansiedade, escolher sem pressa. Margem não é riqueza, não é status, não é ganhar muito. E aqui é importante ser honesto. No começo, margem não parece ajudar em nada. Quando você começa a criar margem, ela é pequena, quase invisível. Não muda sua vida, não traz alívio imediato, não resolve seus problemas. Às vezes parece até inútil. Você olha para aquele pouco que sobra e pensa, isso não dá para nada, não muda nada. Se eu gastar, nem vai fazer falta. E é exatamente aí que a maioria desiste. Mas margem não funciona no curto prazo, ela funciona no tempo. Deixa eu te dar um exemplo simples. Imagina duas pessoas. As duas ganham praticamente a mesma coisa. As duas pagam as contas em dia. As duas se viram. A primeira fecha o mês com tudo contado. Salário entra, salário sai. Qualquer gasto fora do previsto vai para o cartão. Qualquer imprevisto vira parcelamento. Se o carro quebra, se surge uma despesa médica, se aparece algo inesperado, o corpo já entra em alerta. Ela não pensa, ela reage. A segunda pessoa também não é rica, também não vive no luxo. No começo, ela só fecha o mês com um pouquinho de sobra. Nada impressionante, nada que mude a vida, mas ela não gasta essa sobra, ela guarda. No primeiro mês, isso não ajuda em nada. No segundo, também não. No terceiro, parece só dinheiro parado. Mas aí, um dia, acontece algo. O carro quebra, ou o celular para, ou aparece uma despesa que não estava no plano. A primeira pessoa entra em desespero, parcelamento, cartão, ansiedade. A segunda resolve, sem drama, sem urgência, sem explicar nada para ninguém. Nesse dia, ela entende. Aquilo que parecia pequeno, aquilo que parecia inútil, era margem. E margem, quando não é usada, cresce. Com o tempo, essa margem deixa de ser só um dinheirinho guardado. Ela vira proteção. É aqui que entra algo que muita gente escuta, mas pouca gente entende de verdade. A reserva de emergência. Reserva de emergência não é um conceito financeiro sofisticado, não é coisa de investidor, é margem acumulada. É o dinheiro que existe para impedir que um problema vire crise. Exemplo simples. Sem reserva, um imprevisto vira dívida. A dívida vira parcela. A parcela vira aperto. O aperto vira ansiedade. Com reserva, o imprevisto vira só um evento chato, que passa. A função da reserva de emergência não é te deixar rico, é te manter fora do buraco. Ela não serve para ganhar dinheiro, serve para não perder o controle. E o mais importante, ela não nasce grande, ela nasce pequena,
discreta, quase irrelevante. Mas cada vez que ela evita um problema, ela cresce, não só em valor, mas em importância, até o dia em que você percebe algo silencioso. Sua vida está menos tensa. Você dorme melhor, decide melhor, reage menos. Não porque ficou rico, mas porque ganhou espaço. Quando não existe margem, qualquer imprevisto vira ameaça. Qualquer gasto fora do roteiro vira estresse. Qualquer atraso vira crise mental. E o corpo sente isso antes da cabeça entender. Por isso, tanta gente vive irritada, ansiosa, impulsiva, sem saber explicar por quê. Não é falta de controle, é vida no limite. A classe média vive um tipo específico de pressão que quase ninguém nomeia. Não é miséria, não é luxo, é o medo constante de cair. Cair de padrão, cair de conforto, cair de status, cair aos próprios olhos. Por isso, tantas decisões financeiras não nascem do desejo, nascem do medo. Medo de parecer que não deu certo, medo de andar para trás, medo de explicar demais. Você não compra só porque quer, compra porque é o mínimo, porque todo mundo tem, porque já estava na hora. Nada disso parece exagero isolado, mas tudo junto constrói uma vida sem espaço, sem margem. A classe média foi treinada para acompanhar, não para escolher com calma. E quando você vive acompanhando, vive sempre atrasado em relação a alguém. Status não some, ele só muda de lugar. Existe o status barulhento, visível, caro. E existe o status silencioso, quase invisível, mas poderoso. O verdadeiro status da vida adulta é não precisar justificar escolhas, não precisar impressionar, não precisar correr. Isso exige margem. Margem financeira, margem de decisão, margem mental, margem social. Criar margem não é radical, é silencioso. Não muda sua vida no primeiro mês, nem no segundo, nem no terceiro. Mas muda a forma como você cai, e com o tempo evita que você caia. E um dia, quase sem perceber, você entende a diferença entre sobreviver e respirar. Talvez você não precise ganhar mais agora. Talvez precise dever menos, não ao banco, mas às expectativas. Você não está quebrado, está cansado de viver sem espaço. E o oposto do limite não é riqueza, é margem.